Vamos resolver esse exercício. Para cada função a seguir, determine o domínio, a imagem e a inversa. A gente sabe que funções são relações e para a gente especificar uma função, a gente tem que dizer qual é o conjunto de partida, qual é o conjunto de chegada e qual é a lei de associação, como é que a gente forma os pares na relação. Então, se o exercício foi apresentado dessa maneira, muita informação ficou implícita. O que está faltando informar? Ninguém disse qual é o conjunto de partida e qual é o conjunto de chegada. Bom, em geral, na graduação, quando a gente está falando de números, valores, funções, operações, e ninguém falou nada sobre que números são esses, que funções são essas, qual é o conjunto de partida, qual é o conjunto de chegada da função, a gente vai sempre pensar que a gente está falando dos números reais. Não está dito nada, é o conjunto dos números reais que está em jogo. Então, a gente vai pensar nessas funções como sendo funções de R em R. E a gente sabe que funções, então, são conjuntos de pares ordenados, e a gente tem aqui variáveis x e y. A ideia, então, é considerar a ordem alfabética e pensar que essas igualdades estão fornecendo a lei de associação, pensando, então, a gente tem um par x e y na relação quando o x e o y atendem a essa igualdade aqui. Então tá, então agora eu sei qual é a função a qual a gente está se referindo nesse item 1. E o exercício pede para determinar o domínio, a imagem e a inversa dessa função. Bom, no item 1, então, a gente tem a função apresentada só por essa igualdade e a gente está pensando, então, que a gente tem um conjunto de pares ordenados, conjunto de partida e o conjunto de chegada é o conjunto dos números reais e são pares x e y que atendem a essa igualdade, que a gente considerou a ordem alfabética. Usando a notação usual de função, a gente ia escrever essa mesma função desse jeito aqui. É uma função f de A em R. A é um subconjunto dos números reais. Então, é uma função f de A em R, tal que f de x é igual a x ao quadrado. E A, esse conjunto, é o domínio da função que o exercício pede para a gente determinar. Essa notação, né, f de x igual a y, faz sentido para funções, por quê? Se a gente tem uma relação que é uma função, é porque essa relação é funcional e total. E aí essa notação faz sentido. Se a relação é funcional, quer dizer que para cada elemento x no domínio vai existir um único y associado a ele. E aí faz sentido que a gente apresente esse y por uma fórmula, por uma expressão que é unicamente determinada pelo x. Essa é a ideia dessa notação. F de x é igual a x ao quadrado, quer dizer que para a gente descobrir qual é o y, ou o único y associado àquele x, a gente pode fazer essa conta. Fazer a continha que está aqui. Então, aqui a gente tem uma expressão que determina um único y associado àquele x. Esse é o sentido dessa notação. Então, a gente usa essa notação para representar funções, porque funções são relações funcionais. A gente está estudando relações de R em R, faz sentido a gente pensar em representar a relação no plano cartesiano. E a ideia é que a gente vai representar no eixo horizontal o conjunto de partida, que é R, no nosso caso, no eixo vertical o conjunto de chegada, que também é R, e aí cada par que está na relação vai ser representado por um ponto no plano. A primeira coordenada é determinada quando a gente puxa o segmento de reta vertical até encontrar o eixo horizontal, e a segunda coordenada é determinada pela distância aqui, que a gente obtém pegando o segmento de reta horizontal até chegar no eixo vertical. A gente marca no desenho, que a gente pode chamar de gráfico de todos os pontos, então a gente pode ter uma região, uma linha, o que for, que vai representar a relação. Cada ponto marcado no desenho representa um par que pertence à relação. Em geometria analítica e em cálculo, a gente estuda técnicas para a gente esboçar gráfico de função. Aqui a gente vai só usar o gráfico. Então, sabendo que o gráfico da função y igual a x ao quadrado é o gráfico de uma parábola, esse aqui, então, como f de 0 é igual a 0, ou como par 0, 0 é um par nessa função, a gente tem esse ponto, como 1 ao quadrado dá 1, a gente vai ter esse ponto, para o 1 está na relação. Como menos 1 ao quadrado também dá 1, a gente também tem esse ponto na relação. E assim, todos os pontos em cima da parábola
são pontos que representam pares na relação, que é essa função y igual a x ao quadrado. O exercício pede para a gente determinar o domínio dessa função. O que é o domínio da função? É o conjunto formado pelos elementos do conjunto de partida, que aqui estão representados na reta horizontal, que tem um correspondente no conjunto de chegada. Se a gente observar aqui o gráfico, qualquer ponto que eu escolher, qualquer número real que corresponde a um ponto na reta horizontal aqui, subindo por uma reta vertical, a gente vai sempre encontrar o gráfico da função em algum ponto e vai encontrar, então, o correspondente a esse, né, pela função, lá no contradomínio. Então, 2 aqui, por exemplo, é elevado no 4. Raiz de 3 aqui, por exemplo, elevado no 3. Menos raiz de 3 também é elevado no 3. E assim, qualquer ponto que eu escolher em cima da reta que representa o conjunto de partida, a gente encontra um correspondente no conjunto de chegada. Só a gente subir com um segmento de reta vertical até encontrar o gráfico da função e depois rebater para o eixo vertical. Então qual é o domínio dessa função? Y igual a x quadrado, o domínio é o conjunto dos reais inteiro. Muito bem. Aí a outra pergunta é, qual é a imagem dessa função? A imagem da função são os elementos no conjunto de chegada, que aqui estão representados pelo eixo vertical, que a função alcança, por assim dizer. Então, são elementos no conjunto de chegada que tem um correspondente lá no conjunto de partida. Por exemplo, 4 corresponde ao 2. Aliás, corresponde também ao menos 2. Então, 4 é um elemento no conjunto de chegada, é um número real, então, que pertence à imagem da função. Todos esses aqui, parte de cima do eixo, vão ter um correspondente, até 2, né? Com exceção do 0, todos têm 2 correspondentes no conjunto de partida. Então, todos esses aqui pertencem à imagem da função. Mas se a gente pegar um número negativo, que está na parte de baixo aqui do eixo, aí a gente não encontra o correspondente. Então, se eu pego qualquer ponto no eixo acima do 0, a gente consegue traçar e caminhando por uma horizontal até encontrar o gráfico da função e encontrar o correspondente. Nesse caso aqui, a gente vai encontrar o gráfico da função em 2 pontos, né? No caso da parábola. Com exceção do 0, todo mundo acima aqui tem 2 pontos. E abaixo, ninguém. Se eu pego um ponto qualquer abaixo do eixo, ou seja, se eu pego um número negativo, um número real negativo, eu não vou encontrar o gráfico da função traçando uma horizontal. Então, a imagem da função é o 0 e todos os positivos, ou seja, é o conjunto dos reais não negativos. Muito bem, terceira pergunta era, qual é a inversa dessa função? A inversa de uma relação qualquer, das funções também, é o conjunto de pares que a gente obtém invertendo os pares. Então, olhando para o gráfico, o que a gente vai fazer é transformar o y em x e o x em y. Aqui o x ficou invertido, vamos trocar. Então, transformei x em y em x, e aqui eu tenho o gráfico da relação que é a inversa dessa função, daquela função y igual a x ao quadrado. Se a gente observar agora esse gráfico, a gente vai ver que essa relação não é uma função. Não é uma função, por exemplo, porque ela não é uma relação funcional. Se eu pego o 4 no domínio da relação, ele tem um correspondente que é o 2, mas também tem outro correspondente, que é o menos 2. Então, tanto o par 4, 2, quanto o par 4, menos 2, esses 2 pares pertencem à relação. Então, a relação não é funcional. Eu tenho o mesmo elemento do domínio associado a 2 objetos no contradomínio. Aliás, essa relação também não é total. Eu tenho elementos no conjunto de partida, os negativos todos aqui, que não tem nenhum correspondente no conjunto de chegada. Então, a inversa dessa função é a relação representada por esse gráfico, que não é uma função. A lei de associação entre os elementos de domínio dessa relação e os elementos da imagem dessa relação é dada a partir da igualdade que apresentou a função y igual a x ao quadrado, a gente pode obter a lei de associação dos pares na inversa. A gente troca x com y, então y vira x e x vira y, e aí a gente mexe um pouquinho na igualdade e chega aqui. Então, se y ao quadrado é igual a x, a gente vai ter o y igual a mais ou menos raiz de x. Tomar cuidado de não esquecer o mais ou menos. E então, como a gente estava analisando, a inversa tem essa lei e ela não é uma função. Falhou na funcionalidade, a gente tem o mesmo objeto do domínio associado a 2 na imagem, o mesmo objeto conjunto de partida associado a 2 diferentes no conjunto de chegada, e falhou também na totalidade. A gente tem vários objetos no conjunto de partida, aqui os negativos, que não estão associados a nenhum lá no conjunto de chegada.
Se a gente lembrar sempre que uma relação é injetiva, a sua inversa é funcional. Se a relação não é injetiva, como está acontecendo aqui, mesmo elemento do conjunto de chegada associado a 2 diferentes no conjunto de partida, então a sua inversa não vai ser funcional. E sempre que uma relação não é total, tem elementos no conjunto de chegada que não são alcançados por nenhum elemento do conjunto de partida, então a sua inversa não vai ser total. Tem elementos do conjunto de partida que não tem correspondente no conjunto de chegada. A gente está fazendo um estudo só de funções, então a gente diria que a função y igual a x ao quadrado não tem inversa, no sentido de que a inversa da função não é uma função. E se a gente quiser consertar isso, a gente vai ter que dar um jeito, nesse caso aqui, tanto na injetividade quanto na sobrejetividade. Para uma função ter inversa, ela tem que ser uma função bijetiva. Tem que ser injetiva para garantir a funcionalidade da inversa e tem que ser também sobrejetiva para garantir a totalidade da inversa. Então, como é que a gente poderia consertar? Aqui a gente vai, consertar quer dizer obter uma outra função a partir dessa daqui. Então, a gente poderia, por exemplo, jogar fora todos os negativos, em vez de considerar todo o conjunto dos números reais, no contradomínio a gente vai considerar no contradomínio só os reais não negativos. E aí pronto. Agora, se a gente não tem esses elementos aqui no contradomínio, a função ficou sobrejetiva. A imagem, que é o conjunto dos reais não negativos, é igual ao contradomínio. A função é sobrejetiva. Agora, para consertar, entre aspas, a injetividade, o que a gente tem que fazer? Cada elemento do contradomínio tem que ter um correspondente só no domínio. Então, o que a gente pode fazer é jogar fora, por exemplo, do domínio, restringir o domínio só aos não negativos de novo. Jogar fora todos os negativos do domínio e considerar essa função aqui. Do conjunto dos números reais não negativos no conjunto dos reais não negativos. E o gráfico seria esse aqui, que começa do ponto 0, 0 e 7. Essa função aqui, a gente modificou, então, o conjunto de partida modificou o conjunto de chegada. Restringiu tudo ao conjunto dos reais não negativos. A inversa dela, troca x com y e ajeita aqui para o x não ficar de cabeça para baixo. A inversa é essa daqui. E essa daqui, então, sem o menos. Essa daqui é uma função. Também é uma função cujo conjunto de partida é reais positivos, conjunto de chegada é os reais positivos, é isso que a gente está pensando, né? É a inversa da anterior. E a lei de associação é essa, y é igual a mais raiz de x. Y é igual a raiz de x. Um outro jeito de consertar, entre aspas, para consertar a sobrejetividade, a gente jogou fora os negativos. E para consertar a injetividade, a gente escolheu ficar com essa parte. A gente poderia ter escolhido ficar com essa parte aqui também e restringido o domínio ao conjunto dos reais não positivos. Então, a gente fica só com os negativos e com o zero no domínio. E aí, o gráfico da inversa seria esse aqui, com menos agora. A gente tem no domínio o conjunto dos reais não negativos e o contradomínio é só os não positivos, só do zero para baixo. E aí a gente teria uma função de novo, que é a inversa dessa daqui. Bom, depois que a gente fez toda a análise, é bom a gente então rever o que a gente fez e passar a limpo para escrever a resposta da pergunta. O exercício pedia 3 coisas. Dada a função y igual a x ao quadrado, pedia qual é o domínio da função, qual é a imagem da função e qual é a inversa da função. Então, o domínio da função y igual a x ao quadrado é o conjunto de todos os números reais. Por quê? Porque, dado qualquer número real, o quadrado dele também é um número real. Ou seja, para todo x pertencente a R, o conjunto de partida, a gente encontra alguém no conjunto de chegada correspondente a ele. X ao quadrado pertence ao conjunto de chegada. X ao quadrado, que é o correspondente, pertence ao conjunto de chegada. Qual é a imagem da função? A imagem da função y igual a x ao quadrado é o conjunto dos reais não negativos. O quadrado de qualquer número real é um número real não negativo, ou seja, para todo número real x ao quadrado é não negativo. Mas além disso, qualquer número não negativo que a gente escolher, número real não negativo, a gente vai encontrar um número real, a raiz quadrada dele, que é o correspondente. A última pergunta, questão
pede a inversa da função. A inversa da função y igual a x ao quadrado é uma relação, é a relação cujos pares são invertidos. Então, x ao quadrado x para cada x real. Que a gente pode também descrever dessa outra maneira. São os pares x raiz de x, onde x é um número real não negativo, junto com os pares, né, a união desses dois conjuntos de pares, x menos raiz de x, onde x é um número real não negativo também. Então, tanto aqui, nesses pares, quanto nesses aqui, a primeira coordenada é o quadrado da segunda. Acontece que essa relação, pode ser vista assim ou assim, não é uma função, como a gente discutiu. Então, a inversa da função f de r em r, agora usando a notação usual de funções, a inversa da função f de r em r, tal que f de x é igual a x ao quadrado, não existe. A função inversa não existe. A inversa é uma relação que não é uma função. Agora, a gente pode tentar consertar isso. A função g de r mais em r mais tem conjunto de partida e conjunto de chegada aos reais não negativos, tal que g de x é igual a x ao quadrado. Essa tem inversa. E a inversa é g menos 1 de r mais em r mais, tal que g menos 1 de x é raiz de x. A outra opção, para a gente consertar, entre aspas, é tomar a função h dos conjuntos dos reais não positivos no conjunto dos reais não negativos, tal que h de x é igual a x ao quadrado. H tem inversa, tem função inversa, que é h menos 1 dos reais não negativos nos não positivos, tal que h menos 1 de x é menos raiz de x. Vamos agora analisar os outros itens, então. Segunda questão, a gente quer de novo o domínio, a imagem é a inversa da função y igual a x ao cubo. A gente vai analisar o gráfico da função y igual a x ao cubo, esse aqui, e olhando para cá, a gente vai discutir o domínio, a imagem e a inversa. Bom, o domínio são os números reais do conjunto de partida representados no eixo horizontal, para os quais existe um correspondente no conjunto de chegada. Então, analisando o gráfico aqui, considerando, claro, que desse lado o gráfico se prolonga indefinidamente, para cá também, a gente vai ter que qualquer ponto que a gente escolher no eixo x, a gente consegue traçar uma vertical, encontrar o gráfico da função e encontrar o valor correspondente no conjunto de chegada, no eixo y. Tanto aqui para os positivos quanto aqui para os negativos. Sempre a gente pode traçar a vertical e encontrar o gráfico da função em algum ponto. Então, o domínio nessa função, y igual a x ao cubo, também é o conjunto de todos os reais. Olhando para a lei da função, a gente também sabe que qualquer número real x, a gente pode levar ao cubo e o resultado é um número real. Então, o domínio é todo o conjunto dos números reais. A imagem da função são os elementos no conjunto de chegada que tem um correspondente. Então, olhando para o eixo y, quais são os números reais aqui, que quando eu consigo sair desse ponto traçando uma horizontal agora, encontrar o gráfico da função e o correspondente. Bom, qualquer ponto aqui, a gente consegue encontrar o gráfico da função se a gente traça uma vertical e para cá também. Desculpe, para cá também. Qualquer ponto aqui, a gente pode encontrar o gráfico da função traçando as horizontais. Então, na verdade, todo o conjunto dos números reais é a imagem dessa função. Bom, e a inversa? Para encontrar a inversa, a gente troca x com y, virar aqui para o x ficar para cima, ele vira y. Esse é o gráfico da inversa. E a gente tem uma função. Todo elemento do domínio tem correspondente e cada elemento do domínio tem um correspondente só. Então, essa também é uma função de R em R. E se a gente quiser a lei da função, a gente olha para essa expressão aqui, troca x com y, a gente vai ficar com x igual a y ao cubo, e aí tira a raiz cúbica dos dois lados e pronto. Bom, no item 3 a gente tem essa função, y é igual a logaritmo de x na base 2. O gráfico dessa função é esse aqui. Aí analisando o que acontece no gráfico, para a gente descobrir qual é o domínio, agora aqui a gente tem que imaginar que o gráfico se prolonga, aqui sempre subindo, sempre crescendo, e para cá também se prolonga, mas aqui ele nunca vai encontrar
cruzar o eixo y. E a razão é que não está definido o log de 0 na base 2 e também não está definido o log de um negativo na base 2. Então, olhando aqui, analisando pela expressão que dá a função, ou analisando pelo gráfico, a gente está vendo que nem o zero nem os negativos pertencem ao domínio da função, mas todos os positivos estão no domínio. Esse é o domínio da função, conjunto dos reais positivos. E se a gente pensar agora na imagem, a gente está procurando no eixo vertical quais são os pontos que têm correspondentes. E aí a gente vai ver que qualquer número real vai ter um correspondente aqui. Se a gente pegar aqui, apesar dela ir crescendo mais, está inclinada um pouquinho, ela vai inclinando sempre qualquer valor aqui, a gente vai conseguir um correspondente. E aqui também. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos reais positivos, a imagem é o conjunto de todos os números reais. E para ver a inversa, a gente troca o x com o y, vou ajeitar aqui para o x ficar virado para cima. Esse aqui é o gráfico da inversa. Então, aqui a gente tem que, agora, o domínio é o conjunto de todos os números reais e a imagem é o conjunto dos reais positivos. E a gente tem uma função, a inversa é uma função. E no último item a gente tem a função y igual a seno x. Aqui está o gráfico da função e vamos lá ver o domínio, a imagem e a inversa analisando o gráfico. O domínio vai ser de novo o conjunto de todos os números reais. Qualquer ponto aqui no eixo horizontal a gente consegue, traçando verticais, perpendiculares, a gente vai conseguir encontrar o gráfico da função em algum ponto. Então o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. A imagem, a gente tem aqui essa ondulação que fica sempre entre -1 e 1. Então a imagem é só esse intervalo de -1 até 1. Se a gente pegar qualquer número real maior do que 1 ou menor do que -1, a gente não tem um correspondente. E para a inversa, a gente troca x com y e ajeita aqui. E aí a gente tem esse gráfico para a inversa. E agora a inversa não é mais uma função. Bom, ela não vai ser total em R. Tem qualquer número maior do que não tem correspondente, não tem uma imagem. E eu vou ter os pontos entre -1 e 1 com várias imagens. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse ponto e for traçando uma vertical, eu vou encontrar o gráfico da função aqui, mas também aqui, mas também aqui, mas também aqui, mas também aqui. E como a gente tem esse desenho se prolongando indefinidamente para cima e para baixo, essa aqui não é funcional e ela é muito não funcional. A expressão da função era y igual a seno de x, aqui a gente tem y igual a arco seno x. A gente tem que tomar muito cuidado com essa igualdade aqui. Aqui a gente está dizendo que y é um dos muitos arcos cujo seno é x. A gente escreve dessa maneira, mas essa igualdade aqui é um abuso de linguagem. Bom, agora que a gente discutiu esses últimos 3 itens, a gente precisa escrever as respostas direitinho. Ficou faltando isso.